A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Uma coisa importante que eu gostaria de pedir a vocês que têm o desejo de nos ajudar, porque a cada semana nós procuramos ajudar vocês trazendo dinâmicas novas. E talvez você pergunte, como é que eu poderia ajudar ao professor Roberto? De forma bem simples, fazendo um comentário, dando um like, divulgando o nosso vídeo. Essa é a forma que você tem de nos ajudar, tá? De mostrar sua gratidão para aquilo que nós fazemos a cada semana, tá certo? E então, nós vamos trazer hoje duas dinâmicas, principalmente para tentar fortalecer a identidade pentecostal que tem sido atacada nesses últimos dias. O inimigo tem feito de tudo para trazer um enfraquecimento na identidade pentecostal. A primeira dinâmica que eu vou trazer é uma dinâmica, inclusive, que eu já usei no meu canal, só que com alguns pequenos acréscimos nesta dinâmica, tá? Como ela já foi usada há um tempo atrás, para nós podermos compreender melhor esta temática, nós precisamos fazer alguns pequenos acréscimos, tá certo? E então, a primeira dinâmica, você vai mostrar que o batismo com o Espírito Santo, ele é o distintivo pentecostal de nossa igreja e que ele é diferenciado da salvação, tá certo? Então o que é que você vai precisar usar para esta dinâmica? Você vai precisar usar um copo com água, ou primeiro um copo vazio, tá? Um copo vazio, tá? Uma pequena bandeja, pode ser de vidro, pode ser de alumínio, o que você tiver em casa pode usar, tá? E um vasilhame com água. Um vasilhame com água. Então, a primeira coisa que você vai fazer é esclarecer para os seus alunos, né, ao iniciar a dinâmica, e você pode fazer isso tanto no final da sua aula, como pode fazer no meio ou no fim. Procure o momento mais adequado para você aplicar esta dinâmica. Então você vai iniciar mostrando a respeito das dúvidas, né? Você vai explicar muitas pessoas têm dúvida a respeito da natureza do batismo com o Espírito Santo. Há inclusive os que confundem o batismo com o Espírito Santo com a salvação. E isso tem sido um bombardeio muito grande nos dias atuais. Então você pode aproveitar essa oportunidade para desfazer essa confusão e explicar essa questão, tá? A respeito do batismo com o Espírito Santo e a respeito da salvação. Então o que é que você vai explicar? Você vai explicar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, pois ele diz respeito à experiência da questão do experimento da salvação quando o cristão ele se converte. Quando ele se converte, o Espírito Santo entra na vida dele. É como uma pessoa. Vamos mostrar aqui como esse copo com água. O homem estava lá no mundo, certo? Vazio de Deus, como está esse copo aqui, tá? Vazio. E aí o que é que acontece com ele quando ele vem para Jesus? Quando ele vem para Jesus, o Espírito Santo toma conta de toda a sua vida. Olha aí, como esta água que tomou conta de todo o copo, isso é o que acontece com o homem quando ele é salvo por Jesus. Então o homem, quando ele é salvo por Jesus, o homem, a mulher, qualquer pessoa, uma criança, um velho, não é? Enfim, qualquer pessoa, uma pessoa idosa, né? Para melhor explicar. Qualquer pessoa que se chega a Jesus e se converte a Cristo, ele recebe o Espírito Santo na vida dele e o Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa como a água que está dentro desse copo, tá? Então é muito importante você esclarecer isso, que todos os que foram regenerados, foram justificados,
foram salvos pela graça de Deus, eles recebem o Espírito Santo na sua vida. Mas, além de receber o Espírito Santo, ele pode receber também algo que faz parte daqueles que foram salvos por Cristo, que é receber o batismo com o Espírito Santo. Então essa experiência é uma experiência de aprofundamento da nossa comunhão com Deus. Esta experiência, ela potencializa o nosso serviço no reino e permite que nós possamos caminhar em fervor na vida cristã. Então, quando nós falamos sobre isso, é importante entender que a sua classe, ela entenda e não confunda batismo com o Espírito Santo com salvação. Tá? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, eu ilustrei aqui o que é a salvação. Tá? Então, a pessoa se chega a Jesus e aqui está o copo cheio de água. Com água, porque o Espírito Santo passa a habitar em toda a sua vida. E o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o transbordar do Espírito. É o que aconteceu agora com esse copo de água. Né? Recebeu mais água e ele transbordou. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, essa ilustração é muito importante para que você diferencie a salvação do batismo com o Espírito Santo. Tá? Deixe isso muito claro para os seus alunos, porque eles podem perguntar: a bênção da salvação e do batismo com o Espírito Santo são dádivas distintas? Sim. O Novo Testamento mostra isso, que a salvação e o batismo com o Espírito Santo são duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus. Então, ele pode perguntar: mas quem nasceu de novo já tem o Espírito Santo? Sim. É como nós mostramos aqui no copo. Tá? O Espírito Santo entra na vida dele e passa a habitar em toda a sua vida. O Espírito, ele habita na vida das pessoas que foram regenerados por Cristo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo segundo a palavra de Deus, né, é uma capacitação dada pelo Senhor aos seus filhos. E qual é o propósito disso? O propósito é nos capacitar para que nós sejamos testemunhas de Jesus, para que nós sirvamos melhor a Ele. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que a promessa do batismo com o Espírito Santo, ela não é algo para os dias apenas apostólicos. Não. A promessa do batismo com o Espírito Santo, ela é uma promessa para os nossos dias, para todas as pessoas. E uma coisa importante que precisa também ficar claro, não é? Para você mostrar para os seus alunos que essa identidade pentecostal não pode ser enfraquecida. É a questão das línguas estranhas. As línguas estranhas é a evidência física inicial de todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Tá certo? Então, um texto que pode ser usado, inclusive, tanto para o batismo com o Espírito Santo, como para os dons espirituais, é Atos capítulo 2, versículo 37, 38 e 39. O texto diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele prossegue no versículo 39 dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então perceba que a promessa do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais não ficou restrita apenas ao período apostólico. Não, é para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E é justamente falando sobre essa questão dos dons
que nós queremos falar a nossa segunda dinâmica, tá? A nossa segunda dinâmica, que nós queremos tratar sobre os dons espirituais. Então como é que você pode fazer esta dinâmica? Você pode dividir a sua classe, se você tiver um bom número, de 9 acima, você pode dividir em 3 grupos. Dividir a classe em 3 grupos, e aí cada grupo vai estar com um papel relacionado a um grupo de dons. Não sei se você sabe, mas os estudiosos da Bíblia dividiram os 9 dons espirituais em 3 grupos. Tá? Aqui está, olha, escrito, e eu vou citar para vocês. Então, quais são os grupos? Primeiro você vai entregar para os alunos, numa relação de cada um que pegou, que vai ficar com um grupo. Por exemplo, o primeiro grupo são os dons que manifestam o saber de Deus. Saber de Deus, tá? Tem a ver com isso aqui, ó. Saber de Deus. E que dons são esses que manifestam o saber de Deus? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Tem a ver com o saber, tá? Esse é o primeiro grupo, que os alunos vão ficar responsáveis para falar algo a respeito. Primeiro grupo. Aí você pode perguntar, mas se eu tiver menos de 9 alunos? Se você tiver 3 alunos, dá para você fazer. Um vai falar sobre um grupo, outro fala sobre o outro grupo, e o terceiro fala sobre o terceiro grupo, tá? Então dá para fazer até com 3 alunos, tá certo? Então, primeiro grupo, dons que manifestam o saber de Deus. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. O segundo grupo, dons que manifestam o poder de Deus. Poder. Então tem a ver com isso aqui, ó. Tá? Poder. E quais são os dons que manifestam o poder? Fé, dons de cura e operação de maravilhas. Tá certo? Então quais são os dons que manifestam o poder de Deus? O poder. Fé, dons de curar e operações de maravilhas. E agora temos um terceiro grupo, além do grupo que manifesta o saber, além do grupo que manifesta o poder, e o terceiro grupo é o grupo que manifesta a mensagem de Deus, tem a ver com o falar. Tá? Qual é os dons, ou quais são os dons que tem a ver com esse grupo que manifesta a mensagem de Deus? Tem a ver com falar. Profecias, línguas, né, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então perceba que são 3 grupos. Tá aqui, ó. Eu inclusive vou colocar na descrição logo abaixo esta relação com um pequeno resumo para que você não fique perdido na hora de explicar para os seus alunos a respeito de cada um desses dons. Mas é muito importante que você faça uma pesquisa sobre cada um desses dons para falar com mais profundidade, porque eu vou dar só um simples resumo para você entender cada um desses dons. Então nós temos 3 grupos, cada grupo 3 dons. Quais são eles? O primeiro grupo fala sobre o saber de Deus, o saber, tá? Então, palavra da sabedoria, aliás, o dom de saber, né? Sabedoria, palavra da sabedoria, da ciência e discernimento de espírito. Então esse é o dom que manifesta o saber de Deus. O dom que manifesta o poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. E por último, nós temos os dons que manifestam o quê? A mensagem. Tem a ver com o falar. Profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons, eles precisam entrar na mente dos seus alunos e no coração dos seus alunos. Sabe por quê? Porque a identidade pentecostal ela está sendo muito atacada nos dias atuais. As pessoas, muitos cristãos que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas,
e nos dons do Espírito Santo para os dias atuais estão atacando de toda forma. E muitos cristãos, que muitas vezes são alunos seus, estão bebendo dessa água, estão se alimentando dessas mensagens que muitas vezes estão sendo divulgadas nos mais variados meios, né, de redes sociais. E aí você precisa conscientizar os seus alunos para que eles não enfraqueçam na fé, no sentido da sua identidade pentecostal. Então, estas dinâmicas vai ajudar muito os seus alunos a entender que o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, e os dons espirituais, que são duas coisas importantes, que identificam uma pessoa como um pentecostal, eles são atuais. Não ficaram apenas restritos ao período apostólico, tá bom? Espero que esse material que nós estamos passando para você ajude você na aplicação da sua aula de escola dominical. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.